Fabiano, vem ocorrendo, é até natural, isso em campanha, pré-campanha, boato, falácio, e que você poderia estar se vinculando à prefeita, já que ela não definiu vice, que a campanha de vocês iria, digamos assim, de água abaixo, né? Mesmo com o fechamento da chapa, Rogério e Fabiano Marques. Tem algum sentido? Houve alguma conversa? O que é que você pode dizer sobre isso? É totalmente sem sentido, né? Até porque eu gosto de dizer, Alex, que eu acho que eu e o Rogério, todo dia a gente mata um boi, no sentido figurado. Como é matar um boi? Todo dia a gente tem que estar explicando alguma coisa às pessoas, como? No sentido de, em novembro disseram, Fabiano e Rogério estão separados. Um é candidato, o outro é candidato. E só que eu e ele, a gente já sabia que não era dessa forma. Aí depois saiu a conversa. Fabiano não vai ser candidato porque está liso, né? Aquelas pessoas que acham que a política ainda é feita daquela forma, da compra de voto, do curral eleitoral. E quem apostar nisso aí vai ter um fracasso grande nas urnas. Depois veio a conversa que Fabiano iria ser vice de Jane. Nunca teve essa conversa, nem nunca teve reunião nesse sentido. Apenas o seguinte: quem é a primeira chapa definida em Petrolândia? Fabiano e Rogério. A gente já tem partido, a gente já tem 58 pré-candidatos a vereador. E o compromisso que a gente tem... A eleição passada era mais ou menos? Menos. A gente teve 44. Aumentou, cara. Agora 58 candidatos. É uma responsabilidade enorme. Não há muito trabalho não, gerir essa turma toda não. Se fosse de pessoas que estão aqui conosco através de algum benefício próprio, eu acredito eu que faria sim, sabe, Alex? Mas a turma que está conosco é porque pensa igual a gente, que Petrolândia cansou, que são representações de toda a localidade do nosso município. E não foi a gente batendo na porta e correndo atrás, não. Não teve a mala de dinheiro, não. Não precisou, não. Eu acho que eu tenho uma maior satisfação, e sempre tenho dito isso nas reuniões que a gente faz. Dos 58 candidatos a vereadores nossos, Alex. São 5 vereadores. 5 vereadores de mandato, incluindo o presidente da Câmara. E de todos esses aí, de toda essa turma aí, não chegou o primeiro para dizer, eu vou para você se me der X. Não. A gente tem essa alegria. Não houve leilão. Não houve leilão. Quem teve que sair do nosso grupo, saiu por proposta nada republicana, né? E a gente deixou para lá. É porque não era para estar com a gente. É porque não acreditava em Petrolândia, né? Então a gente deixa para lá, deseja boa sorte. Mas não houve aquela pressão desses que você aí falou, de dizer, olha, se você me der tanto, eu não vou não, filho. Não teve nem essa. Na verdade, quem saiu, já saiu, a gente só teve a notícia das fotos. Não chegaram nem a sentar, conversar com Não. Quem saiu e que vocês sabem quem são pessoas conhecidas, a gente só sabe assim, a foto e a cifra embaixo. Só isso. Mas não quero citar nome de ninguém, nem quero dizer para onde foi, como foi, né? Eu posso lhe dizer, quem não está com a gente, não foi por erro de Fabiano e de Rogério, não foi por falta de atenção. Aí tem algum motivo, né? Isso aí eu deixo, entre aspas, para o povo julgar isso aí. Fabiano, outra situação que a gente tem curiosidade de saber, né? Vocês que estão aí na disputa e estão nessa pré-campanha, nessa correria do dia a dia, tirando a pandemia, obviamente eu sei que com a pandemia mudou muita coisa, né, na caminhada. Qual a diferença que você nota da eleição passada para essa agora? Uma eleição, por um lado, sem graça, né? E o que a gente acha bonito numa campanha, o eleitor acha bonito, é o comitê,
a carreata, passeata, o comício, né, as caminhadas, né, que até as pessoas que nos acompanham, né, sentem essa falta, né, mas por outro lado, a gente vê uma oportunidade de o eleitor, ele ver quem são os pré-candidatos à prefeitura de Petrolina. De, por exemplo, ele ter a oportunidade de chegar e ver Fabiana ali numa live e perguntar: Fabiana, o que é que tu entende de infraestrutura? O que é que tu entende de educação? O que é que tu entende de esporte? Né? E isso, eu tenho até falado com o Rogério que a gente está bem confortável em relação a isso, porque de tudo a gente entende um pouquinho, né? Se você me perguntar qualquer coisa da educação, eu vou saber lhe responder. Qualquer coisa da área de saúde, mesmo sem ser médico, eu vou saber lhe responder. Da educação, eu vou saber lhe responder sem ser professor. Por quê? Porque a gente foi vereador, a gente conhece todo o município e a gente tem uma vivência com o município, com as pessoas do município. Por exemplo, se você olhar a educação, Fabiano, o que é que está faltando na educação de Petrolândia? Então, para tudo a gente tem que ter uma meta curta, média e a longo prazo. E a gente estava numa reunião agora, eu e o Rogério, né, com os agricultores ali no Bloco 1, onde a gente falou exatamente isso. Que para tudo a gente vai usar esse planejamento, onde a gente gosta de, para entender da agricultura, de uma gestão, a gente tem que se colocar primeiro no lugar de um pai de família que está desempregado, que tem 3 filhos, a mulher desempregada. Então, o que é que essa pessoa vai querer na área de saúde, Alex? Ele vai querer uma UTI que precisa de 12 médicos intensivistas, ou ele vai querer que na hora que Deus o livre, um filho dele adoecer, ele tenha um médico ortopedista, ele tenha uma demanda melhor de ultrassons, de raio-x, que a gente sabe, não precisa nem ser político para ver que se o cidadão comum precisar de uma ultrassom em Petrolândia, vai ter que pedir a um político ou pagar, né? Porque a oferta é pequena, né? O raio-x também, a procura é enorme, a endoscopia, a colonoscopia. Então a gente tem que, primeiro, fortalecer a atenção básica do município no sentido da saúde. Depois disso aí, organizar os médicos especialistas no hospital. Por que eu estou dizendo isso? Porque há todo um caminho onde esse cidadão que eu falei agora vai percorrer. Se o filho dele adoece e ele leva no médico do PSF, o médico vai olhar, se precisar de remédio só, ele vai receitar e o pai vai comprar o remédio e vai ficar em casa. Mas aí, na maioria das vezes, a gente tem visto o seguinte: e quando vai para a atenção básica, o médico ele vai encaminhar para um ortopedista, vai encaminhar para um neurologista, para um cardiologista, e aí é onde o bicho pega, porque você primeiro paga logo 250 de uma consulta de um especialista. E aí é só isso? Não. O médico, você vai para a consulta do especialista e o médico ele vai pedir, no caso aí, vamos supor, de um cardiologista, vamos exemplificar, um cardiologista ele vai pedir um ecocardiograma, um mapa, né, um eletro, e sai já vai embora R$400. Para quem é desempregado ou para quem ganha um salário mínimo, patrão, isso aí é uma tapa na cara, né? Se você for adoecer você vai para um ortopedista, né? O ortopedista, lógico, vai pedir no mínimo aí um raio-x, depois ele pede uma ressonância, uma tomografia e por aí vai, né? Se você está com uma dor na barriga, vai para um gastro, ele vai pedir uma ultrassom, aí pronto, 200 pontos. Então é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que ajudar o cidadão de Petrolândia nesse sentido aí, para deixar ele só gastar se for preciso ir para alta complexidade,
que No caso atenderia a atenção básica, tal, tudo direitinho, ou havendo a possibilidade, que não é descartável, aí sim seria encaminhado. Por quê? Você geraria economia para o cidadão e também geraria economia para o município, né? E hoje a orçada da alta complexidade aí sim é do governo estadual e federal, que é onde hoje são encaminhados casos para Garanhuns, para Caruaru, Recife, é isso. Então a gente tem que primeiro fazer essa nossa parte, porque historicamente 80% dos casos, quando chega na média complexidade, é resolvido, né? Vou dar um exemplo. O cara tá levou uma queda de moto, né? Ele vai lá no pronto-socorro. Quando chega no pronto-socorro, o médico faz algum atendimento rápido, mas encaminha para o ortopedista. Então, se a gente tiver o ortopedista e o raio-x, ele já é resolvido lá, porque ele faz o tratamento e não precisa ir para fora. Na hora que vai para fora, a prefeitura gasta com a ambulância, com o motorista, com combustível. O cidadão de Petrolândia vai ter que gastar, vai ter que perder tempo. Então, é isso que a gente tem que se preocupar, Alex. A política e o povo de Petrolândia, ele tem que observar quem pensa dessa forma. Quem pensa como se fosse a pessoa que está lá, né, sentindo na pele. Você acha que se criar um UTI antes de atender a atenção básica é colocar o carro na frente dos bois, né? Porque, só para você ter uma ideia, Alex, uma UTI, para quem o pessoal acha bonito o nome, né? UTI. Uma UTI, ó, eu vejo muita gente dizer, Petrolândia precisa de um UTI. Todos os municípios pernambucanos e do Brasil precisam de um UTI. Agora, daí a você, com recursos próprios, bancar uma UTI dessa é uma idiotice, uma burrice. Você tem que otimizar o recurso, você tem que usar com inteligência e você tem que primeiro bancar as especialidades médicas, né? Você tem que primeiro ter medicamento no hospital, você tem que ter médico especialista, você tem que ter uma oferta maior de ultrassom, de endoscopia, colonoscopia, raio-x, tudo isso. Para depois você pensar em UTI, cara. É verdade. Está provado e comprovado que em 80 e tantos por cento dos casos, até quando chegar nessa média complexidade, não precisa ninguém sair de Petrolândia. Rogério, agora é sua vez. A respeito dessa caminhada aí, dessa eleição 2020, que a gente já está percorrendo a pré-campanha e vai vir o ato de convenção. No caso, a eleição passada, ela deixou aquela vontade. Vocês perderam 50 votos. Nós sentimos o cheirinho. Sentimos o cheiro, digamos assim. Mas agora nós não vamos sentir o cheiro não, patrão. Mas vendo Fabiano e Rogério, mas a pergunta é direcionada para ele, nesse momento. Vendo essa situação toda, cara, de vários nomes se colocando como oposição no município. E vários pré-candidatos se lançando, ao exemplo de Lulão, ao exemplo de Gustavo, ao exemplo de João Batista, ao exemplo de Fabiano Oliveira, advogado, né? E outros que ainda está havendo rumores, o ex-prefeito Amadeus e outros nomes aí. De alguma forma, porque assim, se a gente pegar, Fabiano e Rogério, o resultado da eleição passada, onde a candidata Adriana, do PT, teve a média de 500 votos, teve o Erivaldo Catamarã, que teve 200 e pouco, e o Dr. João com 4 mil e alguma coisa, não é isso? Se a gente pega esse resultado e viu que ficou faltando aqueles míseros 50 votos, né? Aí vai vir esse leque de candidatos aí. De alguma forma não pode se repetir o que se repetiu na outra. Essa divisão não tende a atrapalhar vocês? Olha, Alex, na verdade, quando a gente fala da eleição passada, a gente toma, por exemplo, várias situações, né? Fabiano e Rogério hoje continuam juntos
e com um grupo até maior, quando eu digo isso, a gente já está provando o seguinte. Primeiro, acho que você se lembra que em meados de novembro, finalzinho de novembro, dia 23, não me lembro, não lembrei, mas foi antes de dezembro, foi novembro, a gente se sentou na chácara do presidente da Câmara, Joilton, realmente para decidir essa situação. Aqui mesmo, onde a gente está sentado, a gente tentou ter uma reunião em novembro também, para que a gente pudesse decidir o destino de Petrolândia. O contexto desse número de candidatos, eu disse o seguinte: a chapa Rogério e Fabiano, na verdade, em dezembro, quando a gente sentou, conversamos com o grupo político, né, que hoje caminha conosco, e a nossa intenção foi realmente chegar e deixar um livro aberto, de que se tivesse um caminho novo para seguir, se tivesse pessoas novas para enfrentar, a gente não tinha esse ego de dizer que teríamos que ser os dois, tá certo? A gente sentou, conversou lá na chácara de Joilton. Naquele dia a gente conseguiu juntar aí quase 70% desses pré-candidatos que hoje estão conosco, que já estavam se dirigindo a nós, dizendo que queria ser representante daquela área, daquela localidade, daquele grupo de pessoas, entendeu? Então foi eles que nos procuraram. Até aquele momento não havia definição, né? Não, justamente. A chapa foi definida naquele dia, onde, me lembro bem no discurso, que eu deixei aberto e tranquilo para que Fabiano procurasse qualquer outra pessoa, qualquer outro grupo. Fabiano também disse a mesma situação, que se o povo ali, né, também tivesse aquele contexto de dizer que teria um novo caminho, a gente também ia ter que trilhar. O que a gente quer para Petrolândia é que não fique na forma que se encontra, que a gente tenha um rumo, né, a seguir e que possa alavancar Petrolândia como sempre a gente sonhou em ver, principalmente uma agricultura forte, que é o nosso carro-chefe. Então, assim, a chapa Rogério e Petrolândia não é, Rogério e Fabiano não é aqui em Petrolândia, não é escolhida por Fabiano para que eu seja o vice dele, nem escolhida por Rogério para que ele seja meu prefeito. É um grupo político que a gente representa, é a sociedade de Petrolândia que vira para nós e diz: se não for vocês vai ficar difícil, né? E aquilo nos trouxe, vamos dizer assim, uma força novamente, uma responsabilidade de enfrentar e de ser responsável do nosso município. Eu nasci aqui, me criei aqui, tenho meus filhos, Fabiano também. E quando se fala isso, mas agora tem 5, 6, 7, vai voltar aquele contexto que se a oposição tivesse unida, olha. E tende a bater até um recorde. Olha, na história política de Petrolândia nunca houve mais de 4 candidatos. Pois é, 4, 5. E outro recorde que é a repetição de uma chapa, mesmo sendo perdedora. Isso. E que a gente está acontecendo. Mas eu vou lhe dizer o seguinte: o que é que eu penso dos 5 candidatos? Quando a gente tem uma gestão sem ter nada o que mostrar para Petrolândia, todo cidadão desse aí acha que ganha da gestão. Outra coisa, tem situações aí que a gente até procura entender e não consegue. Porque você procura eu não vou citar nomes, mas dos candidatos que existem, a maioria estava no governo de Ricardo. A maioria deles participaram até mesmo do governo de Ricardo. Governo esse que abandonou o barco, mas que deixou a sua vice, né, administrando os municípios. Então você acha que essas candidaturas é uma tendência para que se divida mesmo esses votos? E também por mágoa, eu acho que é mágoa, não é responsabilidade como a nossa. Alguns candidatos estão aí por mágoa, por revolta, a gente não. Quando você fez a pergunta anterior, por que é que você não acha que faltou denúncias, etc? Não, as cobranças, para que Petrolândia caminhe, a gente faz as secretárias. Rogério Viana dói os ouvidos dele com o meu telefone. Porque a gente faz as indagações e as cobranças, tá certo? Para que o município ande. Nós não temos essa rivalidade política com seu ninguém. O que a gente tem é o interesse de voltar a Petrolândia a andar. O que a gente tem é a responsabilidade do nosso povo que nos procura para que a gente possa ser essa representação. Mas em algum momento não houve articulações, não houve reuniões com esses nomes para que se juntasse, para que se fortalecesse num grupo só? Houve algumas conversas, não adianta que a gente dizer que não houve, né? Lógico que se tivesse todos os 5 num grupo, talvez a caminhada fosse diferente. Mas se o cara está com interesse próprio, é a diferença dessa chapa. Não é interesse de Fabiano, interesse de Rogério, não. É da sociedade. Então os outros pré-candidatos que nos procuraram, a gente sentiu que realmente é interesse próprio de si. É o ego dele, a vontade dele. Não é a vontade do povo. Quando eu lhe falo que a gente tem um grupo de 58 pré-candidatos, todos eles nos procuraram, sentamos, conversamos para representar as suas localidades, Alex, isso é que me fortalece, me dá força e vontade para que a gente possa seguir em frente, cara. Então, quando você pega
os outros candidatos estão saindo daquela situação, acho que com água. É a única coisa que eu vejo. Porém, não posso aqui dizer que também não tenha alguns que tenham a vontade realmente de que Petrolândia caminhe em outras mãos. Tá certo? Agora, o que é que a comunidade tem que ouvir? Realmente as propostas de cada governo. O que é que ela tem que observar? Isso que eu estou acabando de dizer. Será que não é um ego machucado que está fazendo o cara ser candidato? Será que é compromisso com o nosso povo que ele tem para ser candidato? Porque o nosso é. O nosso, a gente não tem ego de dizer assim que a gente quer porque quer e vai ser, não. A gente será, primeiramente, se Deus permitir. E segundo, se o povo entender nosso recado. Que conhecemos os 4 cantos do município, que sabemos a necessidade, que quanto vereador a gente propôs, foi buscar recursos para o nosso município, porque sabia da necessidade de cada localidade dele. Então, essa é a nossa preocupação, que o povo ouça com atenção, veja as atitudes de cada candidato, veja realmente aquele que tem propriedade suficiente para administrar Petrolândia. Por quê? Petrolândia está cansada de uma administração da forma que se encontra e também não tem mais tempo de pegar um aprendiz de política. De pegar um cara que tem aquela pessoa que já tenha tido... que tenha pelo menos conhecimento do que está se dizendo. E não para chegar e enganar a sociedade, dizer que vai fazer e quando chegar lá dizer que não pode por conta disso. Eu tentei, mas não dá por conta disso. Então a gente não vai estar enganando ninguém. O que a gente está dizendo é que as propostas de governo nossa serão feitas. Nos bastidores, você mostrou uma pesquisa, na qual, obviamente, não pode ser divulgada por conta desse período. Tem que haver um registro de pesquisa para que blogs, mídias, enfim, divulguem. E aí, o que é que você sentiu dessa última pesquisa que foi encomendada pelo grupo? Ela, Alex, a pesquisa ela reflete o momento atual, né? É um momento de muita confiabilidade que a gente está, de entusiasmo do que a gente vê nas ruas, onde a gente vê se repetindo a história de 2016, onde a gente sempre começava lá embaixo, mas na hora que a gente colocava o nome para aprovação popular, se confirmava assim, iria entrar numa crescente. E só que a diferença de 2016 para cá é que a gente só foi alcançar a dianteira, faltando 8 dias, 10 dias eleição. A gente já está na dianteira agora, Agora vocês estão pontuando em primeiro lugar. A gente está em primeiro lugar já. E isso é uma felicidade, uma satisfação grande e mostra que a gente está no caminho certo. Qual é o caminho certo? É aquilo que eu falei para você lá atrás, onde o povo quer ver proposta. Mas não é proposta o cara dizer que vai botar ar-condicionado nas ruas, asfaltar as ruas, fazer isso e aquilo, não. Hoje a gente sabe... Não tem nada de fantasioso. Não tem nada de fantasioso. Hoje a gente sabe que os recursos municipais são pequenos, a coisa é apertada não só em Petrolândia, como em todos os outros municípios. E o desafio do gestor é usar com inteligência o orçamento que venha para o município. Então a gente tem que mostrar, e eu quero dizer isso ao povo de Petrolândia, que quando forem prometer isso e aquilo, pergunte de onde é que vai sair o dinheiro, de que forma é que vai sair o dinheiro e como vai ser feito. Isso é o desafio. De tudo que eu estou conversando com o Rogério nas lives, a gente está falando com propriedade. Falar que vai fazer é fácil. Não, fala que vai fazer é fácil. Você pode dizer que vai botar diamante nas ruas. Mas aí o que é que acontece? Passa a eleição, o camarada ganha. Aí quando chega lá em janeiro, é fácil. Eita, deu errado. Deu errado porque eu pedi lá no governo e não deu certo. O recurso caiu. Não, ele já sabia. Na verdade, ele já sabia que os recursos eram difíceis. Não é como você fazer uma obra, por exemplo, como o Cinturão Verde, simplesmente dizendo que foi atrás de recursos federais. Você tem que cair na real mesmo e dizer o seguinte: vou fazer contrair um empréstimo, pegar autorização na Câmara e vou ao BNDES e vou fazer, e vou investir no município. É dessa forma que tem que ser feito. Então você tem que mostrar como é que vai ser feita a coisa.
Não é só dizer que vai fazer, vai dizer que vai fazer é fácil. Por isso que a pesquisa ela está refletindo de uma forma satisfatória para a gente. A gente só esperava ir para a liderança em meados de outubro, mas a gente já está agora. Então a gente está muito satisfeito, está vendo que está no caminho certo e está vendo que o povo de Petrolândia, não só de Petrolândia, do país inteiro, está cansado daquele negócio de estar um esculhambando o outro. Não, mostre proposta, mostre o que você acha que quer fazer e vai fazer e como vai fazer para ser sendo prefeito. Petrolândia não pode errar de novo não. Petrolândia cometeu um erro agora em 2017, né? Parou no tempo. Eu costumo dizer que praticamente 1 ou 2 anos foi perdido para Petrolândia. Conta da renúncia. Exatamente, foi eleito um prefeito, o pessoal pensou que porque é um pastor, porque é isso, porque é aquilo, e terminou o cara não aguentando uma pressão e por 7 meses renunciando. Então isso foi horrível para Petrolândia. O povo de Petrolândia parou no tempo. E Petrolândia agora tem, o povo de Petrolândia tem essa responsabilidade. Olhe em quem vão votar. Vejam quem merece um voto, quem acha que está preparado. Não é só dizer que vai fazer, não é só dizer que eu fiz. Não, eu sou bom porque eu vendi 1 milhão de pacotes de alho. Mas eu recebi, não recebi, Alex? Então, a gente não pode estar fazendo política com o passado, a gente tem que mostrar, olhar para o futuro.